Grande mídia lamenta o fim das políticas desenvolvimentistas no Brasil. Sim, porque o desenvolvimentismo sempre funcionou por aqui, não é mesmo? Este é um artigo que não foi aproveitado pelo canal Visão Libertária. Uma coluna publicada na versão online da Folha de São Paulo lamenta alguns recentes acontecimentos de impacto econômico no Brasil. A saída da Ford do país, o plano de demissão voluntária da Volkswagen e um massivo corte de empregos no Banco do Brasil. A culpa de tais fatos, segundo a coluna em questão, além das naturais mudanças no cenário econômico e das crises financeiras pelas quais passamos, é do abandono, por parte do atual governo, das chamadas políticas de desenvolvimento econômico. Em primeiro lugar, precisamos saber quem é o colunista em questão. Trata-se de Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda do segundo governo Dilma Rousseff. Sim, meus amigos, o homem que ajudou a afundar o Brasil agora tem espaço para dar opiniões sobre economia na grande mídia. É claro que, na época, ele era quase que um fantoche, ocupando o cargo apenas para agradar a ala mais esquerdista do Partido dos Trabalhadores. Contudo, isso não tira sua parte de culpa pelo desastre em que o Brasil se meteu, especialmente a partir de 2015. Tentando deixar de lado o currículo do colunista e nos focando apenas nos seus argumentos, precisamos responder a algumas perguntas. O desenvolvimentismo é bom para a economia? Devemos lamentar o seu suposto fim? Apenas para contextualizar, o termo desenvolvimentismo se refere a um conjunto de políticas públicas destinadas a desenvolver determinado setor econômico considerado pelo governo como estratégico, seja lá o que essa palavra signifique em tal contexto. Tal prática se dá por meio de incentivos fiscais ou por meio de empréstimos subsidiados por bancos estatais. Vimos isso acontecendo em vários setores econômicos, sempre privilegiando, é claro, empresas com fortes ligações políticas. Eike Batista e os irmãos Joesley e Wesley Batista são exemplos claros disso. Tais ações, contudo, não geram nada além de distorções econômicas. Longe de desenvolver a economia do país, essas medidas políticas apenas alavancam setores que, em situações normais, não se desenvolveriam de forma estruturada, seja por questões econômicas pouco favoráveis, inerentes às condições do país, seja por falta de demanda do próprio mercado. E, como sempre, os desvarios econômicos cobram sua conta. O que sobra após a terra arrasada em que se transformam esses investimentos politicamente enviesados são escândalos de corrupção e, é claro, a conta que será paga por todos nós, os pagadores de impostos. É preciso sempre lembrar que a economia não é algo estático, imutável. Ela sempre se adapta aos novos tempos e às novas exigências do mercado. Sempre foi assim. Negócios obsoletos são substituídos por outros, mais modernos e eficientes, que conseguem atender melhor às necessidades dos consumidores. No atual cenário de rápida evolução tecnológica, é natural que negócios de todo tipo se reestruturem. O setor bancário, citado pelo ex-ministro, se referindo ao Banco do Brasil, é um caso típico. Os bancos têm se reestruturado às novas tendências e exigências de seus clientes. Agências têm sido fechadas por todo o país por simplesmente não serem mais necessárias, uma vez que hoje a maior parte das operações pode ser feita diretamente pelo celular dos clientes. A redução no número de agências gera uma redução nos custos operacionais, o que permite aos bancos oferecer tarifas mais atrativas, permitindo a essas instituições concorrer melhor com as fintechs do setor, que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. O resultado imediato de tais reestruturações pode ser, de fato, assustador. Milhares de empregos deixam de existir. A verdade, porém, é que a economia se adapta a esse cenário de forma muito veloz. Isso, é claro, se for deixada livre para se adequar à nova realidade. Todas as vezes que um setor econômico deixou de existir ou foi reduzido drasticamente, por exemplo, a indústria de velas com a chegada da energia elétrica e a produção rural com o advento da mecanização da agricultura, o mercado se adequou. Em pouco tempo, os trabalhadores demitidos já estavam alocados em outras áreas da economia em que eles agora se tornavam mais necessários. Outro ponto importante a se destacar é que a ideia desenvolvimentista e nacionalista de que um país precisa produzir tudo o que consome é totalmente equivocada.
Países como a Nova Zelândia, que passou por importantes reformas de liberação econômica nos anos 1990, têm um alto índice de desenvolvimento humano, tendo como base de sua economia apenas a exportação de itens básicos, como leite e seus derivados. Aquela conversa, muito comum em livros de história, de que o Brasil é um país atrasado porque exporta commodities e importa produtos industrializados, é puramente uma falácia. O lamento de Nelson Barbosa e da Folha de São Paulo, como um todo, sobre a saída de montadoras de automóveis do Brasil, então, pode não ter qualquer fundamento. Assim, motivos justos para se lamentar a saída de qualquer empresa do país. Isso, em última análise, é uma representação do quão difícil é fazer negócios no país, seja por causa da insegurança jurídica, seja devido ao pesado passivo trabalhista, seja em função de desastrosas políticas econômicas. O ex-ministro da Fazenda, porém, se lamenta pelos motivos errados. Trata-se de um golpe no seu amado desenvolvimentismo. Afinal, como dizia Roberto Campos, desenvolvimentistas não entendem nada de desenvolvimento. O colunista e ex-ministro da Fazenda diz que o atual desarranjo econômico se iniciou, vejam só, no governo Michel Temer, parecendo se esquecer do absoluto desastre que foi a sua gestão ao lado de Dilma Rousseff. Em determinado ponto do texto, o colunista diz que os economistas do atual governo são austríacos de circo. Por mais longe que a atual equipe econômica de Bolsonaro esteja da ortodoxia austríaca, é interessante e promissor perceber que a escola austríaca de economia tem ganhado espaço até no mainstream, a ponto de incomodar os keynesianos de plantão. A visão libertária sobre tudo isso é óbvia. Não existe desenvolvimentismo numa sociedade livre, posto que nenhum ente terá poder para, por meios coercitivos, direcionar de que forma seja determinado setor econômico. Cada agente, de forma independente, buscará o que for melhor para si. E no livre mercado, isso sempre passa por agradar da melhor forma os clientes, utilizando para isso o mínimo de recursos disponíveis. O resultado é o verdadeiro desenvolvimento econômico. Não essa versão falsificada, implantada por governos de viés esquerdista, mas sim toda a sorte de melhorias que a humanidade experimentou nos últimos séculos, fruto do trabalho e da mente de pessoas livres e dedicadas. Nelson Barbosa termina sua coluna chamando de terraplanistas os atuais governantes em nível federal. Embora, é claro, a atual equipe econômica esteja longe da verdadeira ortodoxia, ou seja, a escola austríaca de economia, não se pode negar que ela possui um pouco mais de bom senso do que os economistas dos tenebrosos anos de Dilma Rousseff. Acreditar em desenvolvimentismo, em incentivos públicos para a indústria e coisas do gênero. Isso sim é usar chapéu de alumínio e acreditar em terra plana. Se vivêssemos ainda naqueles tempos de PT no poder, poderíamos ter hoje algum ministro da economia sem um mínimo razoável de bom senso nos assuntos de sua pasta e que acredita que políticas de desenvolvimento estratégico são algo minimamente aceitável. Alguém como o próprio Nelson Barbosa. Deus nos livre. Espero que você tenha gostado deste artigo. Se você ainda não conhece o canal Visão Libertária, recomendo fortemente que assista aos seus vídeos. Um grande abraço.